Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso, espero que de tarde, de noite, antes da nossa aula. Eu tinha gravado essa aula toda agora há pouco. Depois eu fui ver a aula, depois que eu tava mandando pro YouTube, e ela ficou com um bug em determinado momento quando eu fui alterar o slide de uma coisa que eu tinha escrito errado. E aí eu perdi toda a aula. Basicamente é isso. E aí eu tô gravando pela segunda vez. É isso, gente. Vamos para a nossa segunda parte de competência. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês sobre jurisdição e competência, mas o prazo para tirar dúvida não precluiu, como a gente usa na língua processual. Ou seja, vocês ainda têm prazo para tirar dúvida. Ou seja, o prazo é eterno de vocês. Prerrogativa de função de aluno. A nossa segunda parte, então, ela é sobre competência absoluta e competência relativa. A prorrogação da competência, ela acontece em determinadas hipóteses, em parte determinada pela lei e em outros casos determinada pela parte ou exceções que a lei faz à própria parte. A gente vai ver isso detalhadamente conforme a gente avança aqui na matéria. E aí eu coloquei um resuminho aqui sobre o que a gente vai tratar. 2 linhas minhas, 2 linhas da Ada Pellegrini. Já li com a página para vocês se situarem onde que está essa matéria, onde que vocês vão ler cada partezinha, tá bom? Obrigado. A prorrogação da competência, então, ela não seria a determinação da competência das justiças, mas as hipóteses de modificação da competência já determinada segundo outros critérios. O que é isso aqui? A prorrogação dessa competência, ou seja, a competência que ela é relativa e não absoluta, né? A competência absoluta a gente já viu na aula passada. Agora, a competência que ela é prorrogada, ela é uma competência que ela é relativa. Ou seja, a gente pode ter mais de um juiz que é competente para julgar determinada causa. Com isso, a gente pode prorrogar essa competência de um juiz para outro juiz. E ela não seria, então, a determinação da competência. A competência ela já está determinada conforme a lei. Só que, em algumas hipóteses, a gente permite essa modificação da competência. Tá bom? Então, por isso, a gente não está modificando ou a competência original ou a recursal dessa justiça. Ou seja, nem a competência original, quando a gente propõe a ação original, né? Nossa petição inicialzinha lá no primeiro grau, ou recursal, quando a gente já recorre para o tribunal. Eu estava até fazendo um café no meio disso, esqueci o café ali, a Flávia que terminou. Que ódio que eu perdi essa aula. Enfim, vai ter 1 hora a mais do meu dia gasta fazendo aula e a primeira eu perdi, porque eu sou burro. É isso, verifiquem sempre o programa de vocês para não fazer besteira no meio da gravação. Vamos então para a diferença entre o que é a competência absoluta e o que é a competência relativa. A competência absoluta ela é improrrogável de qualquer hipótese, conforme a lei prevê, em razão da pessoa, da matéria, da função. Ela é improrrogável. Por exemplo, quanto à matéria, que é o que a gente viu na aula passada. A competência do juiz criminal, ou seja, a competência para julgar atos cometidos, delitos previstos no Código Penal, ela é do juiz criminal, da vara criminal, e não do juiz civil, né, da vara civil. O cachorro do demônio latindo aqui. Eu adoro cachorro, porém esse da vizinha aqui é horrível. Competência, ela é então improrrogável, a competência absoluta, ou seja, ela não é possível modificar. O que é isso? Se a gente modificasse, a gente geraria caso de nulidade processual. Já na competência relativa, a gente prevê algumas hipóteses de modificação, como a gente falou no slide anterior. Então, ela é a competência que ela é prorrogável, só que a gente tem alguns limites para essa prorrogação. A gente também não vai propor uma ação aqui em Altamira, sendo que as duas partes estão em outros estados, não tem nenhuma vinculação
com o Altamira, enfim. Existem alguns limites para essa curva aí, né, que a competência faz no exercício da jurisdição. Vamos a elas, então. Na competência, então, relativa, a gente tem dois tipos de competência relativa. Uma é a necessária e a outra é a voluntária. A necessária é quando a própria lei determina que a competência ela vai ser prorrogada. Ou seja, a própria lei já define como é que vai se dar. Já a voluntária sou eu e a outra parte, né? Por exemplo, eu na minha empresa com uma outra empresa fazemos um contrato em que vamos eleger um foro, eleger uma comarca para julgar as demandas relativas àquele contrato, que decorrem daquele contrato, tá bom? E aí a gente vai primeiro, então, a relativa necessária, que está prevista na lei. A legislação processual, ela, então, vai regular determinadas regras para a prorrogação da competência. Para isso, a gente vai precisar saber um pouquinho do que se trata dos institutos, que foi aqui no começo da aula que eu fiz a besteira de alterar. Eu tinha escrito conexão e competência, na verdade era conexão e continência. Aí quando eu alterei, o slide todo bugou. E aí vocês iam ficar sem ver o que estava se passando na tela, sem ler os artigos, e ia virar um podcast isso daqui. Enfim, é besteira minha, né? Você não tem nada a ver com isso. Mas eu me dou o direito de reclamar. Então, na conexão. Quando a gente fala de conexão, vou até... tem aqui a definição legal, depois a gente vai para a definição doutrinária do Igor, ali na frente. Que é o que esses artigos são o que o CPC fala. Vocês vão ver, se vocês estiverem lendo pela Ada Pellegrini, Ada Pellegrini, aquele livro da 31ª edição e todos os anteriores, obviamente, eles tratam do CPC antigo, não do CPC novo. Caso vocês estejam lendo nele e não tenham nenhuma outra versão atualizada, é importante que vocês não se guiem pelos artigos que ela fala lá. Aí vocês vão lá no Google, digitam quadro comparativo CPC. Vocês vão ver lá vários links. O primeiro que vai aparecer é um PDFzinho, vocês podem baixar esse PDF e procurem. Por exemplo, ela vai dizer lá, eu acho que esse aqui é o artigo 106 ou é o 102, o equivalente lá, não me lembro agora. Mas, por exemplo, vai estar lá 106 ou 102 de um lado e do outro lado vai estar o 54. E aí vai estar a mesma, assim, quase a mesma escrita, né, da lei. E aí vão ter algumas modificações e é interessante até para vocês verem o que mudou e o que não mudou de um código para outro. Porque, assim, tem coisa que muda muito, tem coisa que muda bem pouco mesmo. Então vamos lá. A definição, então, de conexão. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O que é isso? Pedido e causa de pedir. Causa de pedir diz respeito aos fundamentos de direito que eu estou utilizando para fazer aquele pedido, né? Ou seja, além dos fatos, o pedido ele é parecido. Então, por exemplo, citando o mesmo exemplo que eu estava usando na aula passada, que eu gravei, que vocês não vão ver porque estava errado, é o exemplo esdrúxulo entre uma lide minha e do Thanos, envolvendo eu e Thanos, meu gato, pela posse da cama que está aqui do lado, sofá-cama, enfim. Ele quer ficar com o sofá sempre para ele e eu quero ficar com o sofá para mim quando eu quero descansar. Eu entro com uma ação de reintegração de posse contra o Thanos na primeira vara civil de Altamira. Ele entra com uma ação pedindo o reconhecimento de que ele é o proprietário desse sofá. E aí essa ação é distribuída na segunda vara civil de Altamira. Então a gente tem duas ações que são diferentes, né? Uma é a ação 1, 2, 3 e a outra 3, 2, 1. A ação 1, 2, 3, ela fala da posse. Sou eu e Thanos disputando a posse do sofá. A ação 3, 2, 1, sou eu e Thanos disputando a propriedade desse sofá. Essas duas ações decorrem
de um pedido de declaração muito próximos, né? E dos fatos que são os mesmos. Então, essas ações elas são conexas. Então, são duas ações que são comuns, o pedido e a causa de pedir, que estão em dois juízes diferentes. O que acontece é que, quando a gente vai falar em continência, aqui no 56 pelo CPC, ela vai se dar em duas causas quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange a das demais. Então, mesmo exemplo, eu e Thanos, eu com uma ação possessória e o Thanos entra com uma ação pedindo reconhecimento de propriedade dele e pedindo de forma em cautela de urgência, em tutela de urgência, a declaração de posse dele. Ou seja, ele pede a posse e a propriedade, eu só peço a posse. A minha ação está contida na ação do Thanos. Então, a gente está diante de um fenômeno da continência. Quando isso acontecer, como que a gente vai lidar com isso, né? No CPC, então, vocês vão ver a partir do 54, que está aqui, e no CPP a partir do 76. O que vai acontecer? 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, ou seja, essas duas ações que foram propostas separadas, uma na primeira vara e outra na segunda vara, elas irão se unir no juízo prevento, que decidirá as duas em conjunto. Não vai virar um processo só, ela vai julgar as duas em conjunto. E aí 59 vai dizer a regra pra gente. O registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento. O que é isso? Eu protocolei a minha ação ao meio-dia do dia de hoje. O Thanos ajuizou a ação dele às 1h da tarde do dia de hoje. Elas foram distribuídas no momento em que a gente protocolou. A minha foi distribuída primeiro que a dele, porque eu protocolei a minha meio-dia e protocolou 1h da tarde. Essa distribuição da petição inicial, né, que é o que inicia o processo, ela torna o juízo prevento. Se fosse o caso, por exemplo, de uma vara única, só tem uma vara, só tem um juiz no determinado lugar, sei lá, em Brasil Novo, não vai haver a distribuição, porque só tem um juiz. Então vai ocorrer só o registro dessa petição inicial. Por isso que ele fala aqui, registro ou distribuição. Vai ter a distribuição quando tem, por exemplo, duas varas cíveis. As duas são competentes para julgar a ação. Tanto que a minha foi para uma vara, a dele foi para outra vara. Só que, por serem ou conexas ou continentes, o juízo prevento é que vai reunir os dois processos e julgar em conjunto. Deu para entender, gente? Qualquer coisa, anotem a dúvida, levem para nossa videochamada daqui a pouquinho, tá bom? Então, qual que é a ideia por trás disso? A ideia é de evitar decisões contraditórias. Se a gente tem duas ações propostas na mesma cidade, envolvendo as mesmas partes, pedidos muito próximos ou pedidos iguais, envolvendo os mesmos fatos, a gente, tendo dois juízes e cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que vai sair, a gente não pode se dar o risco. A gente tá barulho aí. Peraí, vou tentar diminuir aqui. Bem, pausei e voltei aqui. Meus vizinhos são bem barulhentos essa hora da tarde. Então é isso, a gente não sabe o que pode acontecer com essas duas ações, né? Elas podem ser julgadas de formas opostas, né? O juiz decide que eu tenha posse, o outro juiz decide que o Thanos tenha posse. E aí, como é que fica o exercício da jurisdição e o poder do Estado diante disso, quando a gente tem os mesmos direitos sendo tutelados em ambas as ações, ou direitos muito próximos, e os juízes julgam de forma diferente? Então é complicado. Por isso, para evitar esse tipo de conflito, né, no exercício da jurisdição, o juiz diz, olha, entre essas duas varas, os dois são competentes. Agora,
para evitar qualquer confusão, vamos deixar só com um juiz, porque vai que esse outro juiz decide de forma diferente. Vamos deixar só com um, é só uma cabeça de juiz, é menos problema para lidar. Se forem duas, por exemplo, se eu perco em uma e ele ganha, eu ganho uma e perco na outra, ele vai recorrer da minha ação e eu vou recorrer da ação dele. Vamos subir 2 processos de novo para o segundo grau. Vai virar uma loucura. Quando é que a gente vai terminar isso? Nunca. Cada juiz vai entender de uma determinada forma. Então, reúne, ou pela conexão ou pela continência, inclusive pensando no princípio da economia processual, porque, imagina, são 2 processos, o dobro do trabalho para o mesmo caso. É necessário isso? Não, a gente já tem ação pra caramba rodando no judiciário. Os juízes mal têm tempo de ver, ler e folhear o processo de forma efetiva e eficaz. Então, vamos enxugar isso daí, reúne tudo, vamos evitar confusão, decisões contraditórias. E aqui tem um resuminho. São conexas, então, quando a gente tem causas, 2 ou mais causas. Aqui tá de novo, eu não vou consertar, porque senão eu vou bugar de novo a tela e eu vou ter que refazer a aula. Em que os objetos ou fundamentos do pedido são comuns. Ou seja, qual o objeto do pedido? É a disputa pela posse / propriedade de um imóvel, ou de um bem imóvel aqui, do sofá. E o fundamento do pedido também, ou seja, é o direito, né? É o tópicozinho que a gente fala lá do direito. Eles são comuns. Já as ações que são continentes, a gente fala que o pedido de uma delas é mais amplo que o de outro. Como se a gente imaginasse a mão de uma criança e a mão de um adulto. A mão da criança ela é bem menor do que a do adulto. A do adulto ela então abarca completamente a da criança. Essa seria a ação mais abrangente, que tem um pedido mais abrangente. Então, por exemplo, se ele pede, se o Thanos pede o reconhecimento da posse e a propriedade, eu só peço da posse, a ação dele ela é continente à minha. E aí vai decidir como. Qual vai ser o juiz que vai julgar isso aí? Aí a gente vai pela prevenção. A gente, voltando aqui, só pra gente ler mais um pouquinho dos artigos do CPC e depois a gente passa pro CPP. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observando o disposto nessa seção. Então, ele vai tratar aqui sobre conexão e continência. Então, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando ele for comum um pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Aplica-se o disposto no caput, aqui em cima, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Ou seja, execução de título extrajudicial quer dizer o quê? É quando a gente vai tratar de uma dívida proveniente de uma nota promissória, por exemplo. Tem uma nota promissória entre 2 pessoas, aí aquela nota promissória foi protestada devidamente, seguiu todos os trâmites legais que vocês vão ver lá em direito empresarial, que todo mundo odeia. Eu até gostava na época, até que eu conheci direito ambiental e agrário. Mas na época eu gostava, e de alguma forma vai ser útil, principalmente para quem já é do ramo empresarial aí das turmas. E na ação de conhecimento, né? Conhecimento, então, de um determinado tipo de relação jurídica, de um ato jurídico. São ações de conhecimento. Então, vai se aplicar a esses 2 institutos, esses 2 casos. 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Ou seja, são ações que derivam do mesmo título executivo. Se, por exemplo, tem múltiplas partes envolvidas no mesmo título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, vão ser conexas todas elas para o mesmo juiz decidir. Para que a gente não tenha, por exemplo, vários juízes decidindo sobre o mesmo ato, né, originário, que é o título executivo, que é de onde vem aquela obrigação de uma daquelas partes, para decidir. Então, pensando em não ter decisões conflitantes e na economia processual, o juiz que já conhece os fatos, é muito mais fácil pensar que a gente deve levar para esse juiz, né? É a coisa mais certa, acertada a se fazer.
Parágrafo 3º. Serão reunidas para julgamento conjunto os processos em que possam gerar risco à prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ou seja, não necessariamente vai haver uma identidade entre as partes. Vamos pensar no exemplo de várias pessoas que tiveram direitos violados por uma determinada empresa. Vamos pensar lá, as pessoas que foram afetadas por Brumadinho, o rompimento da barragem de Brumadinho. Se cada um deles propuser uma ação, elas todas vão acabar em determinado momento sendo reunidas para julgamento conjunto, mesmo que sem conexão entre eles. Para quê? Para evitar uma decisão conflitante ou contraditória. Aqui já é exceção da exceção, se vocês verem. A nossa regra geral é a competência absoluta. Aí a gente tem a competência relativa necessária, que é a exceção que a lei prevê. Depois, no parágrafo 3º do artigo 55, a gente vê a exceção da exceção, que é quando não é nem mesmo caso de conexão, mas a gente reúne para julgamento. E aí está aqui a nossa regrinha do parágrafo 3º. O 56 que a gente já leu, né? Dá-se a continência quando duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo a uma ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Ou seja, a relação continente e a relação... a ação continente e a ação contida, né? A ação mais abrangente e a ação mais restrita. Então, vamos reler aqui conforme esse outro olhar, né, das ações aqui. Que às vezes a própria letra da lei mesmo pode confundir a gente. Quando houver, então, continência e a ação mais ampla tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação menos abrangente, mais contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Ou seja, a gente vai julgar sem resolução do mérito para decidir tudo na ação mais abrangente. Senão a gente vai reunir, tá bom? 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, como a gente já leu antes, onde serão decididas simultaneamente. Outra que a gente não leu aqui foi o artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção, subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Esse artigo a gente já leu na aula passada. Quando a gente fala aqui comarca, a gente está falando da justiça estadual. Bom lembrar disso. Seção ou subseção, a gente está falando da federal, justiça federal. Então, a competência do juízo prevento, ou seja, é uma fazenda que está entre Altamira e Anapu. Metá. E aí, uma das partes ajuizou a ação no juiz de Altamira, requerendo o reconhecimento de propriedade daquele imóvel. O juiz de Altamira, então, se tornou prevento para julgar essa causa, e ele não vai julgar só aquela metade, aquela porção daquele imóvel que está situado no território de Altamira. Ele vai julgar todo o limite daquele imóvel. Não tem por que separar e deixar para o juiz de Anapu julgar a outra metade do imóvel. Isso não tem menor lógica e assim o legislador entendeu e reconheceu. Já no 76, lá do CPP, aqui a gente já está no Código de Processo Penal também para falar de conexão. A competência será determinada pela conexão se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Vou usar o mesmo exemplo esdrúxulo que eu usei na gravação anterior. Imaginem duas gangues saindo de Belo Monte. Eu sei que é Belo Monte do Pontal e Belo Monte sei lá o que, eu nunca me lembro não.
enfim, Belo Monte A e Belo Monte B. São duas gangues. Elas saem brigando em cima da balsa de Belo Monte B, atravessando para Belo Monte A, né, de Anapu para Altamira. E é tiroteio, é bomba, é porrete, sangue, enfim, briga de gangue. São várias infrações acontecendo ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas em lugares diferentes, e aí a briga demorou muito em tempos diferentes, umas contra as outras. Ocorrerá então a conexão. E como é que a gente resolve isso? Por exemplo, o Ministério Público de Anapu vai propor uma ação lá, e o Ministério Público de Altamira vai propor uma ação aqui sobre os mesmos fatos, envolvendo só parte dos conflitos, tentando identificar até onde foi a briga ali, a briga aqui. Não. A gente vai já ver como é que se resolve isso. Aqui só são as hipóteses de conexão. Depois a gente vai descer para as regras de como delimitar isso. 2. Se, no mesmo caso, houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Por exemplo, eu mato uma pessoa em Altamira. E, para além disso, eu preciso esconder esse corpo, né? Porque senão vão me achar. E aí eu vou lá, cavo uma cova. Amanhã, eu matei a pessoa hoje. Amanhã eu vou lá, cavo uma cova, enterro a pessoa e venho embora para casa, tranquilo. O Ministério, alguém denuncia, a polícia investiga, o Ministério Público denuncia. Esqueci de terminar o exemplo, né? Cavei a cova em Vitória do Xingu, que era para dificultar o trabalho da investigação, né? Vai ser uma ação ajuizada em Vitória do Xingu sobre ocultação de cadáver e uma ação sobre homicídio ajuizada em Altamira? Não. Aqui o próprio CVP está dizendo que vão ser conexas essas ações quando uma for feita para ocultar a outra, ou facilitar, no caso. E aí, no caso desse exemplo, é para ocultação do crime de homicídio. Então, os crimes vão ser conexos, a competência vai ser conexa, né? Então, vamos trazer a competência do juiz, que seria de Vitória do Xingu pelo crime de ocultação de cadáver, porém ele foi feito para ocultar um crime que eu cometi em Altamira. Então, o juiz competente vai ser o juiz de Altamira. E, assim, pensem sempre, gente, que a prática é muito mais complicada que isso. Esses são exemplos bem simples para tentar entender a mesma matéria, porque quando vocês forem para a prática o negócio pega, o bicho pega mesmo. Terceiro, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Ou seja, a prova de um crime influir na prova de outro crime. Também vai ocorrer a conexão por competência. 77. A competência será determinada, então, pela continência, quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, duas pessoas, eu e Flávia, roubando bancos por aí, a gente está sendo acusado pela mesma infração. Então, uma ação vai conter a outra porque o Código Penal quis assim. Simplesmente isso. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, uma ação necessariamente vai ser unida à outra. Uma vai ser julgada sem resolução do mérito, para que elas sejam, então, julgadas em conjunto só em uma ação. No 2, no caso de infração cometida nas condições previstas de 51, 53, 54 do Código Penal, e que já são crimes específicos, eu não queria me ater a ir para Código Penal, enfim, porque a gente vai desviar muito a atenção da aula que é sobre competência. Mas, se vocês quiserem ir mais a fundo, vejam esses artigos do Código Penal. Eu não queria me ater a eles, porque a gente pode embaralhar um pouco mais a cabeça. E tratar dessas duas regras, eu acho que já é bastante complexo para quem não tem prática de processo. Para quem já tem prática de processo, é um pouco mais fácil. 78.
na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. Então, vai servir para os dois institutos aqui. No concurso entre competência do júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Então, imaginem que eu cometi esse crime de homicídio em Altamira, ocultei cadáver em Vitória do Xingu. O crime de homicídio, ele por si só já leva a competência para o júri, né? Vai ser, a jurisdição vai ser exercida por meio do júri, julgamento por júri. Só que o crime de ocultação de cadáver, não. Agora, se no concurso, e aí vão ter vários termos aqui que vocês, assim, eu não vou explicar agora porque realmente não vai caber. Vocês vão ver especificamente em direito penal ou direito processual penal, conforme o caso aqui. Então, tem várias regrinhas aqui, tipo concurso, vantagem, algumas nomenclaturas aqui que vocês não precisam saber agora, porque vocês vão ter uma aula, por exemplo, só sobre concurso de pessoas, quando vocês forem ver direito penal. Então, a galera do segundo período, se eu não me engano, já até viu isso. Mas não cabe aqui a gente esmiuçar cada termo desse aqui, porque senão a gente não sai da aula hoje. Então, quando a gente tem vários crimes sendo cometidos juntos, e, por exemplo, um deles, que é o de homicídio, nos leva para a competência do júri, esse outro crime ele não vai ser julgado, não vai ser desmantelado e julgado pela jurisdição comum. Vão todos pro júri, tá? Prevalecerá a competência do júri, regra do CPP. 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria, e aí a gente vai para as alíneas. Preponderará a do lugar da infração, a qual combinada a pena mais grave. Se for, por exemplo, uma pena privativa de liberdade, uma pena de, sei lá, prestação de serviços à comunidade, a jurisdição que vai ser fixada, a competência, vai ser conforme o lugar que foi cometida a infração com pena mais grave, a de privação de liberdade. Aqui a gente não está falando de 20 anos, 10 anos, não. A gente está falando de pena mais grave, tá? Quanto à restrição de direitos que a gente está tratando. B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Forem todas, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade. Vai prevalecer a do lugar em que tiver ocorrido o maior número de infrações. Se, por exemplo, eu pego meu carro, saio de Anapu, Pacajá, até Altamira, cometeram vários crimes. E aí vão ter que quantificar aí o maior número de crimes, se forem todos com a mesma gravidade, né, a pena. Vão ter que quantificar aí onde que eu cometi mais crime. Eu cometi mais crime em Altamira, então o juiz de Altamira que vai ser o competente para julgar isso. Parece esdrúxulo, mas é essa a regra que foi prevista no CPP. A linha C. Firmar-se-á competência pela prevenção nos outros casos. Basicão disse que essas aqui são as regras específicas e a regra geral é a prevenção. O juiz que conhecer primeiro a ação. Aqui tem uns outros incisos, acho que não vale mencionar para a gente não se estender tanto na leitura só dos códigos, tá? Depois eu passo o slide para vocês veem detalhadamente também o que a gente não se ateve muito aqui, e a gente vai ter vídeo chamada também para vocês perguntarem. Competência relativa voluntária. Aí a gente já passa para quando as partes deliberam qual vai ser o foro eleito para julgar determinada demanda, né? Em determinados casos, e aí a gente tem os limites bem delimitados, e aí isso não se aplica ao Código Penal, só se aplica ao Código de Processo Civil, lá pelo artigo 62. A competência determinada em razão de matéria, pessoa ou da função, ela é inderrogável por convenção das partes. O que é isso? As partes não poderão convencionar, ou seja, eleger o foro competente para julgar determinada ação, quando se tratar de competência determinada por matéria, pessoa ou função, como a gente viu na aula passada, tá?
Então a gente define esses limites. Se não tiver dentro desses limites, ou seja, se a gente não estiver tratando nem de competência de determinada matéria, pessoa ou função, por exemplo, as empresas podem, firmando um contrato, definir, por exemplo, uma empresa do Rio de Janeiro e outra de São Paulo. Elas decidem que o foro de São Paulo vai ser eleito para julgar as causas decorrentes daquele contrato. Por exemplo, qualquer descumprimento de contrato vai ter que ser levado para o foro de uma determinada cidade que foi eleita. Por exemplo, se eles elegeram um fórum do interior, que seria mais rápido do que o fórum da capital. Elegemos então a comarca de Franca, em São Paulo, interior de São Paulo, para julgar as lides decorrentes dessa ação, desse contrato. E aí o foro foi eleito. Vai ser prorrogado, porque, por exemplo, regra geral, a competência é do domicílio do réu. Só que a gente vai prorrogar a competência por um acordo expresso nesse sentido entre as partes. E esse acordo não pode se dar depois de formada a lide, depois de formado o processo. Esse acordo tem que ser prévio. Então, sendo prévio, o juiz pode, vendo aquele contrato, viu que existe uma cláusula de eleição de foro, ele diz: eu sou o juiz incompetente para julgar essa demanda. Declina a competência, portanto, à comarca de Franca, São Paulo. E aí manda o processo para Franca, porque por uma eleição prévia ocorreu a eleição daquele foro de Franca para julgar aquelas demandas, tá bom? E aí respeitando esse limite do 62. No juizado especial acontece uma outra regrinha. Lá no artigo 4º da Lei dos Juizados vai dizer assim: é competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, do domicílio do réu ou a critério do autor. Ou seja, a regra geral é o quê? Domicílio do réu ou a critério do autor da ação, quando o quê? Do local onde aquele exerce as atividades profissionais ou econômicas se mantém em estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Então, por exemplo, aquele é o réu. Então, por exemplo, eu, Igor, proponho uma ação contra uma construtora que tem escritórios em Altamira, Belém e Santarém. Eu posso escolher Altamira, Belém e Santarém como o foro para julgar aquela demanda, porque essa é a regra da própria lei dos juizados especiais. Onde quer que exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório. Assim, a legislação definiu. No 2, o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou seja, o contrato versou sobre uma prestação de serviços em Vitória do Xingu. O juizado de Vitória do Xingu é competente para tanto. 3, do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Ou seja, aqui a lei definiu como mais cômoda para o autor quando for ação de reparação de dano, ou material ou moral. E aí, parágrafo único, chancela. Em qualquer hipótese, a ação poderá ser proposta no foro previsto no inciso 1º desse artigo. Então, em qualquer hipótese, qualquer uma delas, a gente pode aplicar o inciso 1º. Tá? Então, aqui, o que acontece no artigo 4º? Vai ocorrer essa prorrogação do foro por vontade da parte requerida ou mesmo contra a sua vontade. Tá bom? Essa é a regra do artigo 4º. Só que, quando a gente trata de processo penal, a gente vê que não existe essa possibilidade de prorrogação voluntária. A nossa regra geral será o local onde os atos foram produzidos é que vai ser competente para julgar aquela ação penal. 108 fala pra gente:
A exceção de incompetência do juiz poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo da defesa. O que é isso? O juiz, por exemplo, o juiz incompetente recebeu o processo, a ação penal, que, por exemplo, deveria ser proposta em Vitória do Xingu e foi proposta em Altamira. Eu, como réu, eu pratiquei o crime, porém digo, olha, esse juiz é incompetente para conhecer dessa ação. Requer-se que seja declinada a competência para o juízo competente, que é de Vitória do Xingu. Ou seja, a exceção de incompetência, que é a peça, né, jurídica que a gente protocola, ela pode ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Ou seja, eu fui citado, eu digo, olha, juiz, você é incompetente para julgar isso aqui. E aí isso não é um xingamento, é normal. E aí ele vai lá e declina. Ou pode acontecer também de ofício. Como assim? 109. Em qualquer fase do processo, o juiz, se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Aqui. É o que então? O juiz de ofício, ou seja, sem ser provocado pela parte, pode se declarar, se reconhecer incompetente. E aí ele declina a sua competência. Quanto então à prorrogação da competência por prevenção. A prorrogação por prevenção. Disse que o juízo é prevento quando a gente já leu aqui a regrinha do 58, 59 e 60, que são as regras da prevenção para o Código de Processo Civil. Agora, quando a gente fala do CPP, ou seja, para as ações penais, a gente vai ter a regra do 70, 75 e 83. Vamos a eles. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. De novo, vão ter vários termos aqui que vocês vão ver especificamente em direito penal. Não cabe a esse momento aqui a gente delimitar cada um deles. Senão a gente vai extrapolar nosso tempo tratando de coisas que não importam nesse momento. A gente está só na teoria geral. Então, quando se consuma a infração. Então, por exemplo, eu posso deferir um golpe numa pessoa, uma machadada numa pessoa. Em Vitória do Xingu, vim andando com um carro aqui e chegando em Altamira, eu decepo a cabeça da pessoa. Eu consumei o fato, ou seja, o homicídio, em Altamira. Então, a competência será determinada onde eu consumei o fato, né? Eu matei a pessoa em Altamira, então, juiz competente de Altamira. Exemplos sórdidos, né? Desculpa. No caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Ou seja, eu tentei matar essa pessoa, só que no meio da estrada tinha a barreira da PF. E aí a PF me flagrou no meio dessa execução desse ato. Eu ia matar a pessoa, minha intenção era matar essa pessoa só em Altamira, porque eu sou um homicida metódico. E aí o último ato da execução foi o quê? Em Vitória do Xingu. Então a competência será lá para julgar essa tentativa. Eu sou um belo de um psicopata, né, gente? Desculpa. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticada no Brasil o último ato de execução. Eu, de novo, um criminoso compulsório, saio por toda a Transamazônica fazendo assaltos a banco. Passo toda a Transamazônica, vou com meu carro cheio de dinheiro e armas e tudo mais. Cruzo completamente o norte do país, vou parar no Acre, pego a Transatlântica, chego em Lima, no Peru. De alguma forma meu carro aguentou e eu consegui cometer todos esses atos. O juiz competente vai ser o lugar em que eu tiver cometido o último ato, a última execução. O último banco que eu assaltei foi, sei lá, em Marechal Traumaturgo, no Acre. E depois disso eu parti pro Peru. O juiz vai ser competente para julgar toda essa loucura que eu fiz na minha vida vai ser o juiz de Marechal Traumaturgo. Já no parágrafo 3º.
quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Vamos pensar em Belém e Ananindeua. Tem umas ruas ali que ninguém sabe se é Belém ou se é Ananindeua. Se for coisa boa, dizem que é de Belém. Se for coisa ruim, diz que é Ananindeua. E crime é a mesma coisa. Imagina, deve ficar uma loucura. Eu nunca trabalhei no Ministério Público de Belém, nem de Ananindeua. Mas deve ser isso, assim. O que já me falaram é que em determinados casos jogam para um MP e em determinados jogam para outro. E aí é que vem a regra do parágrafo 3º. Quando é incerto esse limite territorial entre essas duas jurisdições, ou mais, né, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Se foi proposta a ação, então, em Ananindeua, vai ser o juiz de Ananindeua o prevento. Não vai ter, a parte não vai alegar, então, a exceção de incompetência, dizendo que o juiz competente é o de Belém. Nesses casos, como é incerto o limite, a gente não sabe mais ou menos qual rua que foi cometida, qual rua que é de cada município. Até tem, mas assim, no exemplo basicão, é isso, ninguém sabe. Ou no meio de um rio que faz o limite entre dois estados, por exemplo, ninguém sabe em qual parte foi cometida. Então, se é incerto, a gente vai pelo juízo prevento. O juiz já recebeu aquela ação, então vai ser o competente para julgar aquela ação. Ponto. 75. A precedência da distribuição, ou seja, quando vai ser distribuída aquela ação penal, fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Ou seja, distribuiu-se a ação criminal. Só tem uma vara civil com 2 juízes, uma vara criminal com 2 juízes. Vai ser distribuída entre esses 2 juízes criminais. Então, a distribuição é que fixará essa competência. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia, ou seja, quando a gente protocola a petição inicial dessa ação criminal ou queixa, prevenirá da ação penal. Ou seja, o Ministério Público vai propor a ação criminal, a denúncia que a gente chama. O juiz que já decidiu sobre concessão de fiança, decretação de prisão preventiva ou qualquer diligência que antecedeu a essa denúncia, ele vai ser o prevento para a ação penal. Tá bom, gente? 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo, ou na medida em que a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Então a gente tem o fenômeno da prevenção, quando 2 ou mais juízes são igualmente competentes, um deles cometeu, fez algum ato naquele processo, ou antes do processo, antes do outro. Então, o primeiro juiz que praticou algum ato naquele processo ou naquele caso, ele vai ser o juiz prevento para julgar essa ação. Então é isso. Quando a gente prorroga a competência, a gente não modifica a competência. Ambos os juízes, eles são competentes. Só que a gente vai escolher o juiz que primeiro teve conhecimento da causa para ela decidir. Os demais continuam sendo competentes. Essa é a regra da prevenção. Gente, regra geral, essa são as hipóteses, né, de prorrogação dessa competência. Eu falei um pouquinho rápido para vocês conseguirem terminar mais rápido essa aula, para a gente poder ter um pouco mais de tempo disponível na videochamada daqui a pouco no Google Meets. Então, minha ideia era essa. Falar um pouquinho mais rápido. Não é uma matéria tão complicada a questão da prorrogação da competência, quanto são as regras gerais de competência. Entender abstratamente do que se trata da competência, porque muita gente não tem essa prática ainda. Agora, é muito importante que vocês venham cheio de dúvidas para a gente conversar direitinho na nossa videochamada daqui a pouco, tá bom? Então, para finalizar, só a gente ler o artigo 109,
Porque quando a gente prorroga, a gente modifica essa competência em uma determinada hipótese muito específica que foi promovida pela Emenda Constitucional 45, lá no 109, artigo 5º, parágrafo 5º, quando fala assim: vai caber aos juízes federais, nas hipóteses processais julgar, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, que é o chefe do Ministério Público Federal, né, que é nomeado pelo Presidente da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, bem específico, nos casos do Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Que isso? Então a gente tem grave violação de direitos humanos, que o Brasil seja parte de um desses tratados internacionais que foi violado esses direitos humanos. O PGR vai pedir lá no STJ, vai entrar com uma açãozinha, um processo específico que chama o quê? Incidente de deslocamento de competência, pedindo que aquele crime que poderia ser julgado na Justiça Estadual vá para a Justiça Federal, por uma adequação melhor, buscando o melhor exercício da jurisdição no caso de violação de direitos humanos que seja grave. E é isso, gente. Espero vocês daqui a pouquinho. Venham cheios de dúvidas. Espero que vocês tenham anotado tudo e que eu saiba responder todas as dúvidas de vocês. Obrigado por assistirem. Até já.